Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, nosso consolo. E mais uma vez aqui, nosso estudo de Apocalipse, né? Nós estamos trabalhando aí de um grande período falando sobre esse livro tão fantástico, tão poderoso e tão atual, que nos faz, assim, a gente se aprofundar mais e mais. Semana passada a gente falou em Apocalipse 12, né? Relembrando aos irmãos o trabalho que tivemos para falar ali sobre a mulher e o dragão. E hoje eu vou falar do Apocalipse 13. Esse sermão, esse estudo, terá duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a besta que subiu do mar. Então, outra segunda parte, estaremos trabalhando a besta que subiu da terra, identificando quem são essas bestas e o que significa nessa simbologia no livro de Apocalipse. Para tanto, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler de 1 a 10 nesse primeiro momento, ok? Diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão dele o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido a fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes o poder sobre tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, a esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá esse alguém. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto também. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente, no nosso coração. Vamos orar então, pedindo direção de Deus para esse momento. Pai santo e eterno Deus, nós te louvamos porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus para entender, penetrar, ó Deus, nos mistérios, no simbolismo deste livro tão atual que fala aos nossos corações. Nos direciona, Senhor, em tudo que queremos fazer, falar, que seja tão somente, ó Deus, para a edificação do teu povo e glorificação do teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de analisarmos o capítulo 13, o livro do Apocalipse, devemos lembrar que no capítulo anterior está lá implícito, melhor dizendo, a mensagem de que há uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus declarou em Gênesis 3:15 que haveria guerra entre essas duas partes. E esta guerra tanto atinge a nós, seres humanos, não é? Como atinge toda a humanidade. Ali também simboliza a guerra entre a descendência desta mulher, começando ali pelos judeus e terminando com a igreja do Senhor. Aqui Deus, através do seu tempo, da história, vai operar o seu desejo e salvar homens e mulheres que estão ali prontos a cair na cilada do maligno. Nós vimos que esta batalha ela é bem detalhada lá no capítulo 12, que acabamos de estudar. E ali também é desmascarado Satanás, o grande inimigo e perseguidor do povo de Deus de todos os tempos na história. Ele é apresentado ali, simbolicamente, como um dragão vermelho. Ali ele tem e possui 7 cabeças com diademas e 10 chifres. As 7 cabeças com os 10 chifres simbolizam esses reinos que têm autoridade política dada por ele, da qual vem exercendo este poder e domínio através dos séculos, operando sobre a eficácia de Satanás, ou seja, a operação do engano. E aqui as 7 cabeças representam os seguintes reinos, no caso de Apocalipse 13. Primeiro, cabeça, o Egito.
A segunda, a Síria, povos que sempre subjugou o povo de Israel. A terceira cabeça, a Babilônia. Quarta cabeça, o Império Medo-Persa. A quinta cabeça, a Grécia. A sexta cabeça, o Império Romano. E a sétima cabeça, a Roma eclesiástica. Esses reinos têm sido cabeças do dragão, que significam que eles agirão dominando conforme a mente e o caráter do inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Da lista desses 7 reinos, os 2 últimos passaram a ser destacados no capítulo 13 do Apocalipse. É isso que nós vamos trabalhar hoje. E por conta dessas campanhas cruéis e sanguinárias ao longo da história, né, com poderes intolerantes, perseguidores do povo de Deus, este capítulo vai representar simbolicamente, e é representado, melhor dizendo, simbolicamente, por 2 bestas. Uma que subiu do mar e a outra que subiu da terra, representando o Império Romano e representando a Roma eclesiástica. Então vamos lá para a primeira besta, representando o Império Romano. João diz: e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão dele o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Ele diz mais: também vi uma de suas cabeças que fora ferida de morte. Ele presenciou isso, e a sua ferida, segundo João, foi uma ferida mortal, mas que foi curada. Toda a terra, diz o texto, maravilhou-se segundo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, de 1 a 4. Os 10 chifres aqui representados no Apocalipse 13, representa sim a fragmentação do Império Romano. Boa parte dos países da Europa são países que representavam e representam o Império Romano. Ainda você vai em países como Inglaterra, como Portugal, você vê França, você vê ainda muitas construções romanas. Eu me lembro que Antônio Carlos, que morou em Portugal há muitos anos, ele, uma vez conversando comigo, disse que via ainda muitas construções do período da Roma antiga, né? Então esta Roma, esse Império Romano, é representado com essas diademas ou coroas, para ficar bem claro. Isso aqui vai evidenciar, irmãos, os reinos que passaram a exercer domínio político depois da divisão do Império Romano. O Império Romano ele foi dividido, né, durante um período na história, e as 7 cabeças da primeira besta do Apocalipse 13 são esses reinos aqui representados como coroas e diademas. Eu sempre digo para vocês que o Apocalipse ela tem uma linguagem simbólica, né? Uma linguagem que a gente precisa entender o que significa, o que está por trás dessa linguagem. Então esse fato comprova que esses reinos, no transcurso do cumprimento dessa profecia, perderiam o domínio político e, como resultado desse processo sucessório, ele seria dividido. Alguns desses reinos nem mais existem, né? Mas alguns perduraram o seu domínio, e o profeta João escreveu isso no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 10. As suas ideologias, as suas práticas pagãs continuam vivas até hoje, influenciando fortemente o Império Romano, né? O resquício do Império Romano, ou seja, os países da Europa que foram divididos do Império Romano. Entendemos que esta primeira besta do Apocalipse 13 é o Império Romano, sim, e ainda não é o Império Romano eclesiástico, ou a Roma eclesiástica, ou a Igreja Romana, como vocês querem dizer. Porque alguns interpretam pelos seguintes motivos, né? Primeiro, a primeira besta do Apocalipse 13 e o quarto animal simbolizado ali por Daniel, né? Lá, Daniel, ele vai falar dessa expressão, Daniel capítulo 7, ele vai falar, representar aqui, que é essa besta que subiu do mar. Quando você compara com Daniel 7, Apocalipse 13, você vai ver a expressão termo, mar, né? Entre aspas. Mar simbolicamente, na expressão do Apocalipse e na visão de Daniel, mar significa povos, significa multidões, significam nações, línguas. É a mesma expressão de Isaías 17, 12, é a mesma expressão de Jeremias 47, aí de 1, né, a partir do capítulo de 1 a 2 fala sobre isso, e Apocalipse 17.
Não há, claro, registro histórico nem bíblico de que Roma eclesiástica tinha surgido do mar. A Roma eclesiástica, ela não surge do mar, ela não é oriunda dos povos, nem nenhum tipo de lugar. Ela é, na história, ela é a continuidade da Roma Império, da Roma física. Então, não é Roma eclesiástica ainda, né? Então, essa besta que subiu do mar representa o Império Romano, que foi fragmentado e os seus poderes e a sua forma de governo perdura em alguns desses países que foram divididos com o Império Romano, como grandes poderes mundiais. Essas profecias têm sido cumpridas dentro do Império Romano. Segundo, a primeira besta do Apocalipse 13 e o quarto animal apresentado na visão de Daniel 7:7, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas Daniel 7:7 fala, tanto capítulo 13 e Daniel 7 em diante, fala dessa besta que tinha 10 chifres. Não há registro bíblico que Roma eclesiástica tenha chifres ou representada por chifres, né? Então, esses 10 chifres são o quê? São saídos do quarto animal, ou seja, tem tudo a ver com o Império Romano, pois eles são representados ali durante até um período, né? Roma, ela perde seu poderio. A partir lá do ano 476 depois de Cristo, esse poder romano é fragmentado, ou seja, é diluído. Então, aqui está simbolizando esta besta, Roma, o Império Romano, que fragmentou-se, ou seja, dividiu-se em outros impérios. Tá? Você vê que Constantino, ele cria Constantinopla, coloca a capital lá do Império Romano do Ocidente. Terceiro, os pormenores especiais dos detalhes dessa descrição da visão vai me assegurar que dessa forma infalível esse emblema, o Império Romano, diz respeito àquela expressão que ele vai dizer, semelhante ao leopardo, ou seja, seus pés eram como de urso e sua boca como de leão. No símbolo do leopardo aqui, e a gente vai trabalhar muito isso, nós nos deparamos com a sagacidade e presteza que esse animal tem para consumar as suas presas, né? Então aqui esta é esta visão. Na figura dos pés de urso, fala da força e do poder desse animal, como subjuga os seus oponentes, né? Quando o urso coloca uma pessoa ou uma presa sobre as suas patas, tem umas garras imensas, né? Aconselho que assista o filme O Regresso, né? Porque você vai entender como é que esse animal ataca, né? Então significa força, tem o objetivo de subjugar os seus oponentes. Já no simbolismo, fala sobre o leão, né? Boca de leão, é o orgulho, é as pretensões de alcançar a supremacia mundial, né? Porque quando o leão abre a boca e ruge, ele cala todo o ser animal, né? Os animais se sentem subjugados por ele. Então tudo isso está na besta que é representada por esses 4 animais representativos, ou seja, são impérios opressores, impérios arrogantes que ao longo da história arruinaram o mundo com as suas pretensões de conquistas e com suas armas desumanas que subjugaram várias nações em redor do mundo com suas destruições. Em outras palavras, o Império Romano reuniu neles os traços, ou seja, nessas nações que surgiram depois, são traços desse reino que são reinos tirânicos, reinos que subjugam o povo, em especial o povo de Deus. Ele vai reunir aqui a boca do leão, né? Que é a Babilônia, como orgulho da Babilônia, seus pés de urso, ou seja, os horrores do Império Medo-Persa, que perseguiu o povo de Israel, o corpo como de leopardo, ou seja, o sistema filosófico humano da antiga Grécia, né? E o leão, que fala aqui da arrogância em relação à autoridade. A verdade, irmãos, é que Satanás entregou o Império Romano e seu poder, seu trono, e deu grande autoridade a esse império. O texto em questão analisa e diz respeito que o profeta João viu uma cabeça da primeira besta como se fora ferida de morte. Ele vai dizer isso, né, no Apocalipse 13:3. Ele vai ver essa coisa, né, essa simbologia, diz que uma dessas bestas, ou seja, chifres representa poder, tá bom?
qualquer cultura, especial na cultura bíblica. Então aqui o profeta João está se referindo à queda desse império. Quando ele fala que uma das bestas seria ferida de algo mortal, né, para que levasse à morte. Então fala do Império Romano, da queda do Império Romano, que depois de sofrer sucessivas derrotas, esse império cai, né, e o texto usa a simbologia do ferido de morte. Isso aconteceu sim, 476 depois de Cristo, para o cumprimento desta profecia. A ferida de morte teria que ocorrer entre os períodos de perseguição aos santos. Período esse que é conhecido na Bíblia como 1260 dias, lá diz o profeta Daniel. Ou seja, foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Isto porque Apocalipse 13:3 diz que ela foi ferida de morte. E no versículo 5 do capítulo 13 diz que foi dada a ela autoridade para perseguir o povo de Deus. Ou seja, essa sequência de fatos que estão relatadas na profecia precisa ser rigorosamente respeitada. A história aqui nos fornece, eu sempre digo que Apocalipse também é um livro histórico, a história me fornece detalhes, informações que Roma eclesiástica, ela não surgiu desse poder dominante depois da queda e fragmentação do Império Romano. Ela é o mesmo poder representada pelo chifre pequeno que o profeta Daniel viu. E ele traz esse simbolismo, diz que as pontas da cabeça do quarto animal tinham esses chifres pequenos, Daniel 7:8. E ao ser mencionada que ela foi ferida de morte, ou seja, uma ferida mortal, diz que o Império Romano foi ferido, mas foi curado. Como assim? Deus aqui deseja mostrar para nós, os seus filhos, que apesar da ocorrência da queda ou do fim deste império, toda a sua estrutura de poder, suas ideologias pagãs, suas campanhas sanguinárias continuam vivas através das ações, sim, agora de Roma eclesiástica. Eu, particularmente, acredito que a Roma eclesiástica é a sucessão da Roma império que viveu, o império físico que viveu sobre a terra. É muito importante observar que nessa estátua, que é apresentada na visão ao rei Nabucodonosor, lá em Daniel 2:33, diz que os pés eram os pés de ferro e barro. O ferro, na simbologia bíblica, era uma representação do Império Romano. O quarto reino, que seria forte e que quebraria, esmiuçar, né, todo o império. Daniel 2:40 fala sobre isso. Essa simbologia, querido irmão, indica para nós que a estrutura do Império Romano continuaria viva até a volta de Jesus, pois a sua segunda vinda, os pés da estátua seriam atingidos e o ferro que ainda estará presente seria esmiuçado juntamente com o barro, bronze, prata e ouro, segundo Daniel 2:35 fala sobre isso. Então a Roma, a igreja de Roma, criou-se, consolidou-se dentro do Império Romano. A Roma eclesiástica, ela se consolida dentro do Império Romano. Diz a profecia que foi lhe dada uma boca para que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhes autoridade para atuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam sobre a terra. Também foi-lhe permitido, diz o texto, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes autoridade sobre a tribo, povos e línguas e nações. E aí o texto diz que eles adoraram, todos eles, né, adoraram a besta, né, que habitam sobre a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, de 3 a 8. De acordo, queridos, com essa profecia, essa besta, a sucessora do Império Romano, teria caráter religioso. E o seu poder temporal ia durar 42 meses. São os atos proféticos, né? 42 meses vezes 30 dias dá 1260 dias. Ou entre 1538 a 1798 depois de Cristo. Com relação a essa besta, a profecia não nos autoriza a encobrir a verdade. É mais uma peça nesse quebra-cabeça que se ajusta segundo as profecias de Deus. Então, esta é a representação da Roma
simbólica da Roma, Império Romano, ok? Na próxima semana, a gente vai falar sobre a besta que subiu do mar, né? Da terra. Aí nós vamos trabalhar a Roma eclesiástica. Então, vamos fazer essa em duas partes, para que os irmãos concentrem-se nessa primeira parte. Depois nós vamos trabalhar a segunda parte. E a segunda parte nós vamos falar sobre a besta que subiu da terra, representando sim Roma eclesiástica. O texto diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Olha que coisa interessante, né? Esse texto diz que ela exercia a autoridade da primeira besta, ou seja, de Roma, governo temporal, e fazia que a terra e os que habitam na terra adorassem a primeira besta, né? Roma temporal, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, essa segunda besta que surge da terra deve indicar que ela não significa, melhor dizendo, povos, multidões e nações. É um governo eclesiástico que se encaixa ali de forma gradual, lenta, e vai se transformando num sistema de governo temporal e um governo religioso. Por isso que é muito importante que o irmão esteja atento a essa simbologia do Apocalipse. Senão a gente se atrapalha muito aqui nesses textos. Então, na próxima semana, nós vamos falar da besta que subiu da terra e, na nossa interpretação, simboliza Roma eclesiástica, ok? Que Deus lhe abençoe na sua jornada no estudo do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, você que gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha. Você pode comentar também, compartilhar esses vídeos, é importante para nós também, do canal da Igreja Batista de Jerusalém. Eu espero que você, cada dia mais, se debruce sobre esse livro sagrado, em especial o Apocalipse, porque esse livro é um livro maravilhoso, que nos ensina como nós devemos transitar nos últimos dias. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar agora, agradecidos a Deus por esta palavra, e próxima semana estaremos reunidos mais uma vez com uma live sobre Apocalipse. Pai Santo, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor cada dia mais nos ajude na interpretação da sua palavra, das escrituras sagradas, que tudo queremos fazer, Senhor, seja tão somente para glorificar o teu nome. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão do teu reino, e que possamos, Pai, cada dia mais buscar no Senhor respostas para as nossas inquietações. Abençoa teu povo, abençoa a família Jerusalém, guarda os teus filhos livres do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Forte abraço em Cristo Jesus.